Temos connosco o Hilário Lopes. O Hilário Lopes vai-nos falar do portal do arquivo da RTP. Ele é diretor adjunto da Direção de Relações Institucionais e Arquivos da RTP e é o responsável por este projeto que pretende dar-nos 60 anos, dar-nos acesso a 60 anos de televisão pública e a 70 anos de rádio pública. Vamos então ouvir falar sobre esse projeto. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu não queria deixar de agradecer a oportunidade, à organização pelo convite, e agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui. De facto, o objetivo é apresentar o RTP Arquivos, que é a nossa nova plataforma de acesso aberto ao património audiovisual da RTP. E eu queria, se calhar, dividir esta apresentação em duas partes, três. De facto, são três. Uma primeira parte um bocadinho mais expositiva, espero não ser maçador e não vos pôr aí a dormir, mas explicando o conceito, o enquadramento, a conceptualização da própria plataforma, inclusivamente o modelo de projeto, que foi alvo de financiamento europeu, como podem já ter reparado ali no logotipo. E depois, numa segunda parte, tentar navegar um bocadinho no portal. Ele está disponível desde o dia 6 de março deste ano. Foi inaugurado publicamente por altura do aniversário dos 60 anos da televisão em Portugal. E, finalmente, ainda reservar algum espaço para podermos ter alguma interação e poderem colocar questões, fazer críticas, o que entenderem. Eu vou estar talvez aqui um bocadinho condicionado, porque vou aqui usar o rato e o computador está aqui e, portanto, mas de qualquer maneira eu vou tentar ser o mais eficiente possível. E, portanto, como eu comecei por dizer, este projeto RTP Arquivos resultou, é uma nova plataforma de acesso público ao património audiovisual da RTP. Isto resultou, de alguma forma, de uma decisão estratégica que foi tomada recentemente. Este Conselho de Administração decidiu, em 2015, colocar à disposição da comunidade acesso aberto ao património audiovisual da empresa. O arquivo da RTP é muito importante para a empresa em termos do serviço público que ela concessiona para as antenas, para produzir novos conteúdos, até canais. Temos o RTP Memória, inclusivamente, com base em arquivos, mas a empresa quis ir mais longe e abrir este património, que é valioso, à comunidade, de alguma forma. E, portanto, foi isso que deu origem e foi isso que teve como base a criação desta plataforma. Mas, antes de mais e de forma relativamente sucinta, toda a gente tem uma ideia do que é os arquivos da RTP, mas dar aqui uma pequena visão do que é que são os fundos que nós custodiamos e da sua importância. Naturalmente, uma visão muito sucinta. Os arquivos da RTP são o maior espólio audiovisual nacional, em termos audiovisuais. Ele tem 80 anos de história, a rádio começou há 80 anos, e não há 70, peço desculpa, começou na década de 30, e ele reflete aquilo que foi a produção tanto radiofónica como de televisão em Portugal, em grande parte do século XX, desde os anos 30 para a rádio e a partir do final dos anos 50 para a televisão. E é particularmente mais importante ainda, dado o contexto do país à época. Nós sabemos que, em grande parte do século XX, a rádio, a ex-emissora nacional, se não era única, era pelo menos a rádio do regime. E a RTP, a televisão, iniciou-se em 1957 e até 92 foi a única televisão em Portugal. E, portanto, só em 92 é que foi aberta à iniciativa privada, é que apareceram as privadas, e, portanto, muitos dos nossos acervos refletem, em determinados momentos, os contornos da própria história do país nestes períodos. Mas o nosso acervo é constituído por três grandes fundos. Dois muito conhecidos: o Arquivo da Rádio Pública, que remonta à década de 30, tem mais de 50 mil horas de registros sonoros guardados. É transversal, reflete, como eu disse, a produção da rádio ao longo de toda a sua existência. Tem conteúdos informativos fortes,
tem conteúdos de entretenimento, sobretudo muitos conteúdos musicais, tem conteúdos culturais também, os célebres teatros radiofónicos, que muitos ainda se lembrarão, outros talvez não, com certeza, plateia jovem. Sendo o fundo mais antigo, a título de curiosidade, o primeiro registro que os arquivos da RTP têm é datado de 1936, é um excerto de um discurso de António de Oliveira Salazar no 10º aniversário de 28 de maio, que foi em 26. É um registro que estava originalmente em disco, foi registado em disco de goma laca, com base em vidro, está digitalizado e está online, portanto está também acessível. É apenas uma curiosidade. Depois, o Fundo Documental da Televisão, que é desde 57, tem mais de 200 mil horas de conteúdos únicos. Está praticamente todo digitalizado, mas aqui os contextos de digitalização no âmbito do audiovisual, sobretudo da televisão, são um bocadinho diferentes dos restantes arquivos. Ele está digitalizado em alta resolução e agora vai estar acessível para acesso aberto em baixa resolução, em resolução que é própria para a circulação nas redes públicas. Há bocadinho eu estou-me a lembrar que o Silvestre falou de 400 terabytes, o arquivo da RTP tem neste momento 2.5 petabytes e na sua totalidade, quando tiver, terá entre 8 a 10 petabytes, portanto é uma dimensão um bocadinho maior, um bocadinho mais ao lado. Finalmente, um outro espólio que não é tão conhecido, mas que não deixa de ser importante, que é o acervo fotográfico, tem algumas centenas de milhares de documentos, na sua grande maioria são fotografias de cena, e estas fotografias de cena, para quem não conhece, são também um património importante, porque no início da televisão, isto é uma questão técnica, foi em Portugal como no mundo inteiro, o suporte de registro primordial era a película-filme. E, portanto, o registro magnético apareceu nos meados da década de 60, só se vulgarizou mais para os finais da década de 70, e muitos dos programas, basicamente a informação, os noticiários eram feitos em direto e lidos em direto, apenas as notícias, havia registro físico das notícias, e também alguns programas de entretenimento e até algumas peças de teatro. Felizmente, muito poucas não ficaram registadas. E o único registro que existe desses eventos são as fotografias de cena. E, portanto, esta é, digamos, a fotografia, a radiografia naturalmente sucinta daquilo que é o património que está sob custódia dos arquivos da RTP. E agora passaria um bocadinho para aquilo que é o projeto. Como eu disse já, este projeto nasceu da decisão estratégica de abrir os arquivos à comunidade em 2015 e, com base, para concretizar essa decisão que o Conselho tomou, nós montámos um projeto, que o acrónimo é PAR, que é Portal Arquivo RTP. Esse é o nome do projeto inicial. O RTP Arquivos é já um resultado da implementação desse projeto, que tinha um conjunto de objetivos estratégicos. O principal era, obviamente, este, que é facilitar acesso público, universal e gratuito ao património audiovisual da empresa, e tinha um conjunto de outros objetivos, digamos, são estratégicos, são importantes também, são um bocadinho até laterais, mas consequências disso mesmo, e que no âmbito do projeto efetivamente tinham atividades paralelas para serem conseguidas, que é melhorar a qualidade de serviço público, isso é obviamente uma consequência, e a desmaterialização e a otimização dos processos de acesso ao arquivo também é uma consequência da implementação disso. Mas tinha ainda, no âmbito deste projeto PAR, tinha outras questões que dizem respeito à preservação e conservação dos acervos, que estavam incluídas também algumas work packages, digamos assim, na linguagem mais de projeto, dedicadas à migração de alguns conteúdos que ainda não estavam, que ainda residiam em formatos obsoletos, muito poucos, felizmente.
também a melhoria de alguma catalogação que existia sobre as coleções. Como nós sabemos, a catalogação ao longo de 80 anos foi variando, as técnicas variando e as tecnologias também, e, portanto, havia aqui que haver alguma intervenção, e tinha também um aspecto muito específico, que era criar finalmente as condições para transferir a coleção fílmica de originais em filme da RTP, que é muito importante para o ANIM, que é a instituição pública que tem condições para essa preservação. E este é de facto todo o contexto do projeto. Como eu disse, tem um âmbito de execução de 2 anos, começou em março de 2016, terminará em março de 2018. Obviamente termina este projeto físico enquanto que obteve financiamento para o efeito, mas o RTP Arquivos é para a vida, não termina mais, e portanto é a plataforma de acesso onde progressivamente e diariamente nós colocamos à disposição da comunidade novos conteúdos. E qual foi o conceito, digamos, um bocadinho para vos dar o conceito, a conceptualização do que é que nós quisemos que ficasse vertido na própria plataforma de acesso. O objetivo era este, está mais do que repetido, mas nós não queríamos, desde o primeiro dia que achámos, e não queríamos, criar um YouTube desta vida, com todo o respeito para o YouTube. O que nós queríamos era uma plataforma de facto de acesso a um arquivo que é denso e que é extenso, e queríamos que tivesse todas as condições, quer de pesquisa, quer de contextualização, quer de navegação, para qualquer utilizador, que simplificasse e que distinguisse, desde logo, de outras plataformas online que existem por aí. E os conceitos que tiveram por base, o primeiro não é um conceito, é uma decisão, que é, nós vamos disponibilizar e disponibilizamos todos os tipos de documentos que temos no nosso acervo. Não só os vídeos e os áudios, que são, obviamente, a maior quantidade, também algumas fotografias e mesmo documentos de texto. Temos no nosso acervo alguns documentos de texto que são importantes e que fazem sentido estar disponíveis online. Eu dou um exemplo numa das coleções, que é do 25 de Abril, e aqui o termo coleção eu depois explico, já não é mesmo coleção dos arquivos, portanto eu peço desculpa, não me comecem a bater, porque de facto não são coleções é outra coisa. No coleção 25 de Abril nós disponibilizámos os alinhamentos, ou seja, o playout, a lista dos programas que foram exibidos pelo Canal 1 e Canal 2 no próprio dia 25 de Abril. É um documento de texto à máquina, a cada hora, qual foi o programa, as interrupções que houve, os comunicados que houve e tudo isso. E é um documento importante e que achamos que, por exemplo, um exemplo de um documento de texto que nós disponibilizamos. Depois, um outro conceito é que não vamos despejar conteúdos. Todos os conteúdos estão contextualizados e têm um conjunto bastante alargado de metadados que, por um lado, permitem esse mesmo contextualização e por outro permitem algo que para nós é muito importante, que é potenciar um motor de pesquisa eficiente sobre o conjunto de metadados que existem, e tem um motor de pesquisa, depois poderemos ver que tem os modos tradicionais de pesquisa simples à la Google e uma pesquisa avançada que me permite selecionar critérios, refinar e tornar a pesquisa de facto eficiente. Uma outra questão que também decidimos logo à cabeça, todos os conteúdos estariam classificados e catalogados tematicamente. Tudo aquilo que lá colocamos faz parte de um conjunto de 12 temas, que veremos, ciência, arte, cultura, história, saúde, por aí fora, são 12 temas, e cada conteúdo, ou cada item, se quisermos, que disponibilizamos acesso, faz parte de um ou mais temas, consoante a sua natureza e o seu conteúdo. Outra questão que quisemos também, desde logo, incluir foi algum tipo de curadoria, aqui com algumas aspas, adicional, que era nós, além de disponibilizarmos os conteúdos por si mesmo, disponibilizamos dois outros tipos de organização. As coleções temáticas, e aqui as coleções temáticas, a sua concepção é um conjunto de conteúdos que nós entendemos mais relevantes para a caracterização de um evento, de uma personalidade ou de um qualquer momento histórico. Por exemplo, a coleção 25 de Abril, temos uma coleção da Amália, do
do Eusébio, sei lá. É esta a natureza da coleção, e essa coleção não reúne todos os conteúdos que temos, reúne uma seleção editorial de conteúdos daquilo que se entende que é o mais relevante no momento para contar a história, sendo que nunca estão fechadas, estão em permanente atualização. O que não significa, se eu fizer uma pesquisa por 25 de Abril, a coleção 25 de Abril tem para aí 80 documentos disponíveis, se eu pesquisar no portal por 25 de Abril encontrarei provavelmente 1000 ou 2000 documentos sobre o tema. E, finalmente, o outro conceito que não queríamos deixar de ser, é um portal de acesso a um arquivo, portanto queríamos que tivesse um motor de pesquisa potente, disponibilizando aqueles modos tradicionais de pesquisa, tanto o simples como uma pesquisa mais avançada. E digamos, foi o conceito que quisemos verter na plataforma. Atualização. Naturalmente que estas coisas não se fazem one shot, independentemente de termos a plataforma disponível, todo o trabalho que está por trás da colocação do acesso online é significativo, preparar os conteúdos, o catalogar, ou pelo menos adequar a catalogação, o gerar os formatos adequados à disponibilização nas redes, envolve algum trabalho. E nós decidimos como objetivo, e está a ser cumprido, que pelo menos iniciámos com 6.500 conteúdos, eu ponho aqui a radiografia, nós iniciámos em 6 de março de 2017, foi quando foi lançado, tínhamos 6.500 items disponíveis, 6 meses depois temos, hoje já, isto foi a 6 meses depois, a 6 de outubro, hoje já devemos ter 18.000 e qualquer coisa, nós estamos a publicar e a disponibilizar acesso a uma média superior a 2.000 novos registros por mês. Vamos terminar o ano, esse é um objetivo assumido, com pelo menos 25.000 conteúdos disponíveis. Isto é normalmente a matriz da distribuição, excetuando as fotografias e os documentos de texto que naturalmente não cabem naquela divisão. Aquela divisão entre notícias e programas reflete um bocadinho aquilo que é a matriz dos arquivos. Os arquivos da rádio e televisão são mais ou menos constituídos entre cerca de 70% a 80% são notícias e entre 20% a 30% são programas. Isso decorre da própria natureza da atividade. Temos já disponíveis 105 séries nestes 5 géneros, entre documentário, ficção, humor e informação, e 48 coleções temáticas sobre eventos, personalidades ou temas da nossa história. Acessos. Eu acho que essa também é uma fase importante. Como disse, nós lançámos em 6 de março e qual tem sido a aceitação ou qual tem sido o impacto, pelo menos, que nós conseguimos medir desde essa altura até agora. E ele é significativo para nós, convém termos presente que é um portal de arquivos, não é um YouTube, não é uma rede social, e desde 6 de março até agora, em 6 meses, nós tivemos mais de 3.500.000 visualizações, mais de 2.500.000 visitas e o número já é superior a 620.000 visitantes. Aqui os visitantes, o termo técnico é dispositivos únicos, há aqui uma diferenciação, mas são praticamente visitantes, portanto, ou não são. Eu não queria entrar nesta terminologia que é muito comum aqui às tecnologias. A média de páginas vistas por utilizador é 5 e o tempo médio por visita é 4 minutos. Aqui, para quem não está muito familiarizado com estes mundos online, pode parecer pouco, não é de facto, é bom, é muito bom, queremos melhorá-lo, mas as médias andam por 1, 2 minutos, é muito raro obtermos plataformas que consigam valores de tempo médio por visita desta natureza. E, portanto, os resultados são, de alguma forma, para nós, ainda bem, animadores, significa que estamos a atingir os nossos objetivos, não estamos satisfeitos, naturalmente, nunca estamos satisfeitos, mas estes são os resultados até agora. E, finalmente, eu gostava, antes de passarmos e de tentar navegar um bocadinho no portal, será também interessante, dar-vos aqui
um perfil interessante do que é mais procurado. E isto aqui é mesmo muito interessante. Admito ou duvido que algum de vocês pudesse adivinhar uma coisa dessas. De tudo o que lá temos disponível, e naturalmente temos lá disponíveis aqueles conteúdos mais emblemáticos, o 25 de Abril, o Estado Novo, e conteúdos até de entretenimento, os Hermanes desta vida e tudo isso, o conteúdo mais procurado até hoje é uma entrevista a Joana Simeão. Provavelmente alguns conhecerão, outros não, ou quase ninguém. Eu próprio devo confessar que só conheci porque quando me parei com isto disse, não pode ser, eu tenho que ver o que é. E Joana Simeão é uma ativista angolana, presumo que a senhora não morreu, não faleceu ainda, que fazia parte de um grupo na altura do 25 de Abril, um bocadinho antes, que se chamava GUMO, Grupo Unido de Moçambique, ou Unitário de Moçambique, que pretendia, ainda antes de 25 de Abril, um bocadinho antes, lutar pela independência ou por uma maior autonomia do regime, mesmo antes do 25 de Abril. E deu uma entrevista à RTP no dia 2 de maio de 74, portanto, logo ali a seguir à Revolução, em que fala desse contexto, refere Rebelo de Sousa e Marcelo Rebelo de Sousa na entrevista, e agora já se começa a perceber porque é que o nosso presidente tem aqui alguma influência, e provavelmente nessas pesquisas como Rebelo de Sousa e por aí fora, resultou, alguém viu, houve aqui talvez uma partilha nas redes sociais e é o conteúdo mais visto. Daqui a bocadinho a gente dá uma vista de olhos, porque é interessante. O segundo mais visto, aí não tem novidade, este ano foram os 100 anos das aparições de Fátima e, portanto, houve grande procura sobre isso, mas o terceiro tem, mas não é tão surpreendente para nós, porque aquilo que normalmente mais procuram, tem uma grande pesquisa das pessoas, são as visões nas décadas 50, 70 e 60 das suas terras, das suas localidades. E nós temos um fundo documental muito rico em documentários dos anos 60 e 70 e 80 sobre várias regiões do país e elas são muito procuradas. E depois a necessária partilha entre conterrâneos e entre grupos de amigos dá neste resultado. Ao nível das coleções, aqui não há grandes surpresas. Aliás, há uma surpresa, ou se calhar para vocês não é uma surpresa agradável, que é aquilo que seria expectável, o 25 de Abril, o Estado Novo, o 1º de Maio, às vezes a livraria, mas nós temos uma coleção de artes plásticas muito rica, disponível, que tem praticamente documentários sobre todos os grandes artistas plásticos da nossa história recente, e é uma das coleções mais vistas. São normalmente documentários de vídeo e obra que se fizeram muito nos anos 90, já neste século também, alguns mais antigos, e, portanto, é uma das coleções mais acedida. Ao nível das séries, eu pus aqui séries de programas, nós optámos pelo interface público chamar programas, porque concluímos que, ao nível geral, as pessoas associam séries à ficção, agora com as boxes e com os narcos e com essas coisas. A série não é propriamente o conceito, a série é ficção, enquanto em termos de produção televisiva, uma série é qualquer coisa. O telejornal é uma série, uma série de documentários também é uma série. E nós designamos programas, embora em termos de produção isto sejam efetivamente séries. O que é mais visto também é curioso, a série Por Outro Lado, que é um conjunto de entrevistas, se lembram, não é muito antigo, foi entre 2001 e 2007, salvo erro, da Ana Sousa Dias. Nós disponibilizamos, para já, penso que estão lá mais de 300 entrevistas com figuras transversais da nossa sociedade, seja da política, da economia, do desporto, e é um conteúdo muito procurado também. 24 horas na vida de uma cidade é uma série de produção de 1973, com 11 episódios, sobre a vida cotidiana de Lisboa. E, portanto, há aqui alguma também curiosidade normal. E depois o teleteatro, que é um conteúdo naturalmente importante e que toda a gente procura. E digamos que esta era o conceito, peço desculpa, já estou aqui a partir a mobília,
que tínhamos, que vos queria necessariamente o sítio e o enquadramento do projeto. O que eu ia desafiar-vos agora era para tentarmos navegar um bocadinho, se eu conseguir, porque me desapareceu o papelinho. É isso. Eu vou tentar aqui, não vai ser fácil. Tinha aqui um papel que desapareceu. Ok, obrigado. É porque assim é mais fácil. Aqui estas tecnologias às vezes incomodam. E, portanto, este é o RTP Arquivos. Conceptualmente, ele reflete aquilo que vos disse. Nós tentámos, de alguma forma, isto é um arquivo e, portanto, a primeira coisa que aparece são os mecanismos de pesquisa. É o que procura, a pesquisa livre, faremos mais à frente, ou a pesquisa avançada, e eu entro no modo de pesquisa avançada. E esta é a homepage, a página principal, que é um pouco tradicional. Isto é, temos alguns destaques fixos sobre coisas que queremos destacar, que foram recentemente disponibilizadas. Uma série humorística do Mário Viegas, a coleção da década de 30. Nós temos uma coleção do melhor de cada década, desde 30 até a atualidade. E nesta área central, um rol que roda sobre as últimas séries, conteúdos que disponibilizamos ou que eles queremos descarregar em qualquer momento. E, portanto, isto tem, de alguma forma, como é tradicional nos portais desta natureza, se eu clicar vou parar ao local, eu não vou clicar agora para permitir, de alguma forma, esta navegação. E depois, o resto da página, por aí abaixo, eu vou tentar rolar devagarinho, porque isto pode... Às vezes é perturbador. Nós temos 3 secções. Esta é a página inicial, com as últimas coisas publicadas em termos de conteúdos. Neste momento estamos a publicar coisas de 2001. Isto está sempre a mudar, porque nós publicamos 2000 conteúdos por dia e, portanto, isto está em permanente rotação. Eu posso ver isso, ou posso ver os mais vistos, e aqui os mais vistos não é no total, são os mais vistos na última quinzena, ou no último mês, salvo erro. E aqui, de facto, já há alguma diversidade. O que é que as pessoas, quem nos visita, o que é que tem procurado nos últimos dias, mais, sei lá, é tão diverso que como a chegada da greve dos alunos em 2001, como inquéritos sobre a televisão na Guarda em 1973, como a partida da Seleção Nacional de Rugby para a Polónia, e portanto eu estou aqui a fazer um bocadinho aquilo que vocês fariam, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é ir navegando e procurando, mas digamos que este é o bloco da página inicial, que nos permite ver os últimos conteúdos ou os mais vistos, depois uma secção rigorosamente igual para as coleções, as últimas publicadas e as mais vistas, e as últimas que publicamos são estas, e finalmente os programas, que são séries, efetivamente, os últimos que publicámos e os mais vistos. Aqui os últimos 8, efetivamente. E se nós, antes de avançarmos depois para as outras secções, outra vez, não está bem aqui, eu ia, e para exemplificar o acesso a um conteúdo individual, entrar numa das coleções, se eu entrar na coleção, eu tenho uma descrição da coleção, tenho algumas recomendações para ver outras coisas que possam estar relacionadas, e eu tenho exatamente todos os conteúdos que fazem parte dessa coleção, vídeos, áudios, fotografias. Eu posso selecionar o que quero e, como estamos neste âmbito, esta coleção que é mais procurada tem imensos documentários, peças, mas sobretudo documentários, e são muitos, sobre quase todos os artistas plásticos dos tempos mais recentes. Voltando aqui ao início, esta foi a homepage. Depois, o que está aqui vertido no menu é efetivamente a organização a que nós dissemos. Em conteúdos, eu tenho a página específica dos conteúdos, onde eu tenho uma organização, desde logo a classificação temática. Eu posso estar a ver todos, vejo os últimos, e aqui sim, eu peço desculpa rodar isto, eu posso ir carregando. Diga-me. Não percebi. Então, eu despacho-me.
eu despacho-me e em coleções a mesma coisa. 2 minutos, chega-me. Porque também a rede não está muito rápida. A mesma coisa. E em programas, exatamente a mesma lógica, aqui separados por géneros, e todos os programas, se eu for a informação, eu teria aqui, por outro lado, tem 303 entrevistas, eu vou acelerar um pouquinho, isso mostrar-vos só um bocadinho da pesquisa, se nós quisermos lá, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa simples, não vou fazer avançada, mas como podem ver, depois eu posso filtrar a pesquisa, e na pesquisa avançada eu mostro-vos só os ecrãs, eu desafio-vos só a ver 30 segundos daquilo que é A doutora Joana Simeão 30 segundos e depois vice-presidente do Grupo Unidos de Moçambique, conhecido pela sigla GUMO. É do conhecimento dos telespectadores a complexidade do quadro atual da vida política moçambicana. Temos-la hoje connosco para lhe perguntar precisamente qual o papel do GUMO neste momento da vida política moçambicana. Eu não posso dar uma resposta quanto ao papel. Eu peço desculpa, vou-vos deixar com a curiosidade, e todos depois vocês vão ver a entrevista na totalidade. É uma estratégia de marketing. Portanto, ficaram com a necessária curiosidade refletida, e agora vão lá. E, portanto, vou terminar só com o ecrã de pesquisa avançada, onde tem um texto para a palavra-chave. Eu posso selecionar formatos, datas, temas, personalidades, locais, coleções, programas e por aí fora. E, portanto, eu posso construir um mecanismo de pesquisa que assim entender. E é tudo. Muito obrigado. Eu tenho a certeza que cada um de nós vai para casa fazer as suas próprias pesquisas. Eu, pelo menos, vou, porque este arquivo, todos os arquivos são especiais, mas este é de certeza um dos mais especiais, porque não só nos dá acesso a uma memória coletiva de um país, não é? Mas como também às nossas memórias pessoais. Eu, pela minha parte, vou começar por pesquisar simplesmente Maria, porque eu ainda sou do tempo da simplesmente Maria. Bom, eu, antes de vos passar a palavra, tenho aqui duas questões. O que está ali com ar ditador, mas não, está tudo controlado. Tenho aqui duas questões que se prendem com o tema dos direitos de autor. Bom, uma é a questão, a complexidade que isto deve implicar ao nível dos direitos de autor, direitos conexos, por aí fora. Como é que vocês fazem a gestão disto? Se isso condiciona a libertação de determinado tipo de produtos ou não. E outra questão que tem a ver também com a minha experiência profissional, imaginando que eu quero fazer uma exposição, trabalho numa instituição pública e quero recorrer a materiais audiovisuais da RTP. Qual é o nível de acesso aberto, digamos assim, deste portal? Bom, tá. A primeira questão, direitos de autor. De facto, é um tema complexo. Tivemos aqui há pouco tempo uma aula, uma pequena aula interessante sobre a matéria. O que a RTP decidiu fazer, e nesta primeira fase, depois vamos alargar, é que nós estamos a disponibilizar, e já só isso já é um acervo gigantesco, todos os conteúdos que sejam, que a RTP titula a totalidade dos direitos de autor patrimoniais e obras de encomenda, que tenham sido contratados ao abrigo do Estatuto de Obra de Encomenda. E, portanto, numa primeira fase, são estes os conteúdos que vamos disponibilizar acesso na plataforma.
E desta forma, isso salvaguarda-nos um pouco, cumprimos um pouco aquilo que são os requisitos. Outros conteúdos cujos direitos são partilhados ou são de terceiros, entraremos numa fase de tentar negociar com os titulares desses direitos a forma de podermos disponibilizar ao público. Convém que, se calhar não ficou muito claro, o tempo também não era muito, que esta é uma plataforma, não é uma... Ela, no fundo, é uma plataforma de divulgação, mas o que teve na sua gênese é uma plataforma de acesso aos conteúdos para visualização. E, portanto, é nesse contexto que depois tentaremos, talvez, negociar outros conteúdos mais complicados que têm, e a RTP tem um vasto leque de conteúdos que têm outros direitos, sobretudo conteúdos mais de entretenimento, concertos e por aí fora, em que os direitos da RTP eram direitos para exibição em antena e não para reutilização noutras formas, e esses precisamos claramente negociar com os titulares de direitos de autor uma forma. Mas essa é uma fase que será posterior. Relativamente à outra questão, que é a utilização. A plataforma está desenhada para acesso de visualização completamente gratuito. Mas, para outro tipo de utilizações, nós distinguimos claramente aquilo que são utilizações comerciais no âmbito comercial. Não esquecer que a RTP está integrada num modelo de negócio, que é a televisão, temos outros concorrentes, digamos, nós somos serviço público. Esta palavra concorrentes pode parecer mal, mas são efetivamente no âmbito do negócio, se quisermos ver isto na perspectiva de gestão concorrentes, e portanto a reutilização destes conteúdos num âmbito puramente comercial está sobre a capa de um modelo de licenciamento, em que nós licenciamos o tipo de utilização que é feita. Para utilização no âmbito de educação, cultura, ciência e privada, nós temos um modelo de licenciamento cujos custos são já relativamente baixos, mas eu vou dar-vos aqui uma novidade, digamos assim, não é em primeira mão, mas que nós estamos, aliás, no portal, quando entram na área dos serviços, está lá claramente espelhado, nós negociamos com a tutela uma revisão desses valores, vão reduzir significativamente, eles eram €1 por minuto, e vão reduzir 300% em média, portanto, vai ser muito mais barato. Estas instituições podem reutilizar esses conteúdos licenciando-os. Mas ainda há uma segunda forma, e que eu acho que é também interessante, no âmbito de museus, de exposições. Nós não temos nenhuma oposição, e até tentamos promover isso, que os museus, as instituições culturais, usem a nossa plataforma dentro das suas áreas, seja ele em exposição, seja ele para acesso público. E há aqui modelos que podemos construir, e essa é a nossa ideia, ou seja, para educação, ciência, cultura, sem fins comerciais agregados, tendencialmente o uso vir a ser tendencialmente gratuito. Digamos. Parabéns pela plataforma, que acho que é de facto uma coisa muito útil e interessante, e a questão que eu vou colocar é diretamente para si, mas encerra na verdade uma questão de fundo. Eu tive um episódio há uns 3 anos em que eu viajava muito de carro e ouvia muito rádio, e um dia apanhei um programa da Antena 1 que era Os Sons da História ou qualquer coisa assim, que eram cerca de 80 programas, e eu achei que era interessante ter os programas numa pen MP3 e ouvir no carro, por exemplo. E então fui ao arquivo, não era esta plataforma, era RTP Play ou podcast, coisa que o valha, para sacar os programas, e não consegui. Não consegui, não. Eu confesso que eu consegui porque analisei o código, decifrei o... decifrei... Estava aqui as advogadas. E saquei os 80 programas, saquei os 80 programas e guardei-os em MP3 e assim pude ouvi-los durante as minhas viagens de carro. Mas, na verdade, a questão que está por trás disto é... quando se produzem conteúdos com dinheiros públicos, quando se disponibilizam utilizando dinheiros públicos, isto quer para os programas da RTP, quer para a ciência aberta, que é também uma temática muito em voga, qual é o argumento que justifica este bloqueio de acesso aos conteúdos? Chama-se direito de autor.
Mas não direito de autor de quem produz, direito de autor dos performers, não está a falar de música. E, portanto, a RTP, quando produziu, provavelmente, eu tinha que ver o programa em concreto, mas é o normal. Quando se trata de música e programas produzidos ou música difundida na rádio, é no âmbito da difusão dessa música. A RTP não fica com propriedade de poder distribuir esse produto a terceiros. E, portanto, não podemos fazê-lo. Provavelmente o contrato de produção desse programa permitia que ele fosse exibido, e aqui estou a especular, mas é o mais normal, que ele fosse exibido na Antena 1 e que tivesse disponível durante 2 ou 3 meses no RTP Play, sem capacidade de download, e depois, a partir daí, qualquer utilização comercial carece de pagamento de direitos de autor seja o que for, qualquer distribuição, são direitos patrimoniais, carece de pagamentos à Sociedade Portuguesa de Autores, aos autores, o que seja. Mas tinhas muito. Sim. Sim. E tinha segmentos musicais. Era só. Sobre a história, sobre notícias. Bom, eu percebi mal, peço desculpa. E já perdi 5 minutos a responder ao lado. No RTP Play, de facto, não pode fazer download daquele conteúdo. Não pode tudo. A plataforma RTP Play é uma plataforma, é como um canal de televisão online. No RTP Arquivos também só pode visualizar, fazer streaming sempre que quiser, mas não pode fazer download. Mas a questão é que são usados dinheiros públicos para produzir todos os conteúdos. Isso levaria-nos a uma discussão que nunca mais sairíamos daqui. Efetivamente são usados dinheiros públicos, mas também há um contexto que envolve toda essa produção de conteúdos. Quer dizer, o acesso aberto não significa necessariamente acesso gratuito, a utilização gratuita. Significa acesso livre, mas não utilização gratuita. Há alguma pergunta mais antes de terminarmos? Não? Pronto, muito obrigada, Hilário Lopes. Obrigada.